Olá, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Caderneta no Mundial. Cabo Verde fez história. Cabo Verde torna-se uma seleção inesquecível no Mundial 2026. Ontem defrontou a Argentina e perdeu apenas no prolongamento por 3-2, lutando até ao fim frente à atual seleção campeã do mundo. É memorável, é uma campanha absolutamente inesquecível, uma seleção que conseguiu fazer com que todos, e quando digo todos, eu diria 90% do planeta que acompanha o Mundial, apaixonou-se pela seleção cabo-verdiana, à exceção, claro, de quem apoia a seleção argentina, que neste caso será uma ínfima parte, tendo em conta o desenho desta história de Cabo Verde. Para a história ficará a passagem da Argentina para os oitavos de final. Para a história ficará a vitória por 3-2. Daqui a uma série de anos, quando estivermos a olhar para os registros, vai lá aparecer um resultado estranho. 3 Argentina, 2 Cabo Verde. Quem tiver interesse vai vasculhar e tentar perceber o que é que aconteceu para uma seleção estreante levar até ao prolongamento a seleção argentina. Porém, nós, felizardos, tivemos a oportunidade de acompanhar este jogo e deu para perceber uma série de coisas. Cabo Verde, para além de defender muito bem, comportou-se de forma extremamente digna e com muita qualidade a nível de jogo perante uma seleção que para muitos diziam que era das melhores seleções do mundo neste momento. É a atual campeã, por isso qualidade não lhes falta. Tem Lionel Messi e uma série de outros craques. E Cabo Verde, para além de defender bem, soube jogar, teve bola, foi paciente, seguiu as diretrizes que o seu treinador tinha previamente estabelecido. Por isso, nós que tivemos a oportunidade de acompanhar esta seleção, sabemos e temos a necessidade e teremos que frisar isso constantemente quando se falar sobre a seleção de cabo-verdiana. Por isso, se escreverem sobre este tema, lembrem-se sempre de que não bastará dizer que a seleção de Cabo Verde lutou muito. Não, a seleção de Cabo Verde jogou bem futebol. Teve arte, teve brilho, teve encanto, teve paixão, teve amor pelo jogo, pelo seu país. E isso tem que ser falado. E por isso, daqui a uma série de anos, como vos disse, quando alguém for ver o resultado apenas, que tenha sempre um parágrafo a explicar o que é que aconteceu neste Mundial 2026. A seleção de Cabo Verde entrou no campeonato como um bobo da corte, provavelmente. Entrou num grupo difícil com a Espanha, com o Uruguai, com a Arábia Saudita, e muitos pensariam que iria fazer número. Não fez, brilhou. Poderia ter passado aos oitavos de final. Eu sonhei com isso. Durante o jogo eu acreditei, mas a minha crença veio da qualidade, da paixão, do amor de Cabo Verde, que lutou até ao fim. Foi um jogo complicado para a seleção argentina. Foi um jogo em que Cabo Verde olhou frente a frente para os craques da seleção argentina. Vale também lembrar que a seleção cabo-verdiana não perdeu nenhum jogo neste Mundial. Em 4 que fez, não perdeu nenhum jogo no tempo regulamentar. Empatou os 4 jogos. Frente à seleção espanhola não sofreu nenhum golo, coisa que se provará que é difícil. Apesar da imensa superioridade espanhola, Cabo Verde aguentou-se com uma grande exibição de vozinha, como todos recordam, e frente à seleção uruguaia, que muitos vão dizer que estava em crise, e não deixa de ser uma verdade, mas para aproveitar as crises é preciso estar do outro lado uma equipa capaz, como foi Cabo Verde, e empatou por 2 bolas. Frente à Arábia Saudita, empate a 0. E frente à Arábia Saudita tem um peso especial este jogo, porque olhamos para o campeonato saudita com o investimento animalesco e grotesco, e depois olhamos para o investimento da Federação Cabo-Verdiana, que certamente será um, uma amostra de perfume em relação ao imenso cheiro que a Arábia Saudita vai produzindo a nível de dinheiro, envolvendo o seu campeonato e o seu desenvolvimento de jogadores, começando na base, estrutura,
treinadores que por lá passam, ou seja, é um investimento brutal. Cabo Verde conseguiu empatar e empurrar a Arábia Saudita para casa. Não era um grupo de todo fácil, e depois encontrar a Argentina. Como todos sabemos, seria aquelas seleções que todos queriam evitar, até quem é a favorita. E a seleção cabo-verdiana fez um jogo fantástico. Esteve em desvantagem por 2 vezes, conseguiu chegar ao empate, o segundo empate já em prolongamento, e depois, numa bola parada, sofre o terceiro golo já demasiado tarde e aí não conseguiu responder, se bem que ainda teve a oportunidade para fazer o 3 igual por 2 vezes. Espero também que depois deste Mundial, apesar de continuarmos a propagar, e quando digo continuarmos, eu englobo-me nisso, mas é importante frisar que não. Continuamos a descrever as seleções africanas como taticamente pobres, fisicamente fortes e que defendem mal. Generalizam quem comenta, quem analisa, como o futebol africano, como se um jogo da África do Sul fosse exatamente igual a um jogo de uma seleção angolana, cabo-verdiana, como se a seleção egípcia, tunisina, fosse exatamente igual à seleção da República Democrática do Congo ou Moçambique. E não é verdade. Existem diferenças e, portanto, englobar tudo no típico futebol africano parece-me muito pouco para quem analisa e para quem trabalha com futebol. Cabo Verde apresenta um jogo extremamente diferente de outras seleções africanas, como por exemplo o Ghana, que perdeu frente à Colômbia, uma seleção essa sim, muito fechada, mas não podemos continuar a englobar todas as seleções africanas como o mesmo molde. Dizendo que são fortes fisicamente e que depois são taticamente pobres e que abrem muito espaço e que são muito verticais. Cabo Verde, ontem, frente à Argentina, demonstrou que é inteligente, que é paciente, que tem estratégia, que sabe procurar o espaço, que defende muito bem também. A seleção cabo-verdiana sofreu apenas 3 golos em tempo regulamentar, 5 golos em 4 jogos, frente, recorde, Espanha, Uruguai, Arábia Saudita e Argentina, o que revela uma noção defensiva muito capaz. Este arquipélago de 10 ilhas mostrou que o poder que se produz por lá, apesar da diáspora cabo-verdiana acabar também por acrescentar jogadores que foram formados noutros países, mas tudo vem de Santo Antão, de São Vicente, de Santa Luzia, de São Nicolau, de Sal, de Boa Vista, de Maio, da Ilha de Santiago, a Ilha de Fogo e a Ilha Brava. Vem daqui, destas 10 ilhas cheias de talento, cheias de gente boa, como dizia Cesária Évora, terra de paz, terra de alegria, e que assim seja. Lembraremos Bobista, lembraremos o treinador adjunto Eldan, que não apareceu muito, mas eu identifiquei num dos jogos. Ele jogou na Académica de Coimbra, ele chegou bem novo, por volta dos 15 anos, sozinho, ele e o Nivaldo. O Nivaldo que chegou a jogar na Académica de Coimbra, o Eldan passou pelo Marítimo, passou por uma série de clubes da primeira divisão, e ele agora, o Eldan, está na equipa técnica da seleção cabo-verdiana. Eu creio que ele treina os jovens, mas acompanhou a comitiva para o Mundial. Jovens que chegaram com sonhos a Coimbra, ao continente, vieram das suas respectivas ilhas com sonhos, com ambições, extremamente humildes e chegaram ao topo. Eram, de facto, muito craques. Nivaldo chegou, inclusivamente, a jogar na Académica, fez o percurso todo. Eldan, esse acabaria por sair, mas fez uma carreira belíssima, este extremo. Relembramos também Vozinha, que encantou pelo seu jeito, pela sua idade, por não ter clube, pela sua fase final da carreira, e Vozinha, principalmente frente ao jogo da Espanha, encantou o mundo. Por isso mesmo, as pessoas nas redes sociais acabaram por se juntar a ele. Tem 18 milhões de seguidores, mais 2 milhões do que a seleção argentina, a página da Federação Argentina. Vale o que vale, mas pelo menos que valha um contrato chorudo, nem que seja para eu tenho Vozinha, o Vozinha joga aqui. Ele está na fase final da carreira, que aproveite, que ganhe dinheiro e que seja feliz. Lembramos Pico, o central que há 10 anos trabalhava fora do futebol e agora é profissional e agora está no Campeonato do Mundo e foi um dos melhores defesas, pelo menos até agora, foi um dos melhores defesas do Mundial.
Lembramos de Stopira, que há pouco tempo fez história no campeonato, na Taça de Portugal. Fez um golo que derrotou o Sporting. Não jogou muito, mas merece também ser lembrado. Lembramos de Inei Borges, lembremos Sidney Cabral, que há tempos atrás jogava na 5ª Divisão Alemã. Hoje jogou o Mundial, está no Benfica, foi para o Trabzonspor, fará a sua carreira, um jogador jovem com muita qualidade e fez um dos melhores golos deste Mundial. Lembraremos Steven Moreira, lembraremos Wagner Pina, que não jogou muito, mas quanto a mim continua a ser um jogador com muita qualidade, o lateral direito do Trabzonspor. Lembraremos Kevin Pina, Giovanni Cabral, lembraremos Jamiro, lembraremos Deroy, lembraremos Yannick Semedo, Telmo Arcanjo, que joga em Portugal no Vitória, o Hélio Varela, o Dylan Livramento, o Nuno da Costa e o Benchimol. Lembraremos todos estes jogadores, toda esta equipa técnica da seleção cabo-verdiana que merece sim ser recordada. E escreveremos muito, pelo menos na caderneta, que a memória não me falha. Irei falar sobre muito destes jogadores. A seleção cabo-verdiana deixou a Argentina a chorar. Scaloni, Messi e outros jogadores, adeptos também, emotivos e emocionados, sabendo que o desafio foi pesado. Grande jogo de Lisandro Martínez, que no final abraça a Bobista, dá-lhe os parabéns, reconhece o valor da seleção cabo-verdiana, já tranquilo após a vitória, com um sorriso na cara, se bem que durante os 120 minutos Cabo Verde colocou aquela face bem mais preocupada do que feliz. Parabéns à seleção cabo-verdiana. É destas histórias que o futebol precisa, é destas histórias que faz o Mundial especial. Cabo Verde chegou na sua estreia para tentar fazer o melhor e excedeu as expectativas. Cabo Verde ficará para sempre nas nossas memórias, nos nossos corações e será lembrada por todos os adeptos do futebol. E eu espero que todas as pessoas, para além de saberem como é que joga a seleção de Cabo Verde, possam visitar aquele país, possam conhecer aquelas pessoas, possam falar com pessoas cabo-verdianas para que entendam que é um povo extremamente especial, carinhoso, simpático. Eu, quando lá fui, fiz amigos. Fui sair à noite com eles, encontrava-me com eles frequentemente durante o dia. Funcionários de hotel, pessoas que estavam na praia a vender os seus bens. Lembro com muito carinho essa viagem a Cabo Verde e fica aqui o meu fortíssimo abraço carinhoso, apertado, a todo o povo cabo-verdiano. A seleção deixou uma belíssima imagem deste país e deixou também uma belíssima imagem das pessoas que o compõem. Que Cabo Verde seja feliz, fez-nos muito feliz, fez-nos sonhar e será um exemplo para sempre no futebol mundial. Quanto a vós, temos hoje o início dos oitavos de final, Canadá-Marrocos, teremos também Paraguai-França e amanhã Brasil-Noruega, na madrugada México-Inglaterra, teremos também Suíça-Colômbia, Argentina-Egito, Estados Unidos da América-Bélgica e, claro, na segunda-feira às 20 da noite, Portugal-Espanha. Por isso vem aqui a ronda das últimas 16 equipas deste Mundial e, claro, estamos entusiasmadíssimos. Para já, antes de saltarmos para lá, celebremos Cabo Verde. Obrigado a quem esteve desse lado, desejo um bom fim de semana para vocês, um abraço e até à próxima. Viva Cabo Verde!